Olá, hoje eu vou falar de Miqueias 3, que fala sobre ameaças contra os chefes, o sacerdote e os falsos profetas. E o capítulo 3 ele inicia dizendo: Disse eu, ouvi agora vós, cabeça de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancai a pele e a carne de cima de seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancai a pele, e lhes esmiuçai os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão? Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes, esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Aqui, o capítulo 3, ele inicia com o profeta Miqueias convocando os governantes e os líderes da casa de Jacó, da casa de Israel, o chefe das 12 tribos, a refletirem sobre todas as coisas que lhes foi ensinado a conhecer, a justiça segundo os 10 mandamentos que estavam e como é que eles estavam colocando em prática tudo aquilo que eles aprenderam. Ou seja, eles estavam ignorando completamente o que havia sido estabelecido por Deus. Eles não estavam praticando a justiça segundo o ensinamento do Senhor, mas segundo a própria justiça. Eles não estavam praticando conforme era do agrado de Deus. Pior, eles ainda contrariavam toda a justiça que foi instruída. Eles não agiam com equidade, desinteresse próprio ou preconceito. E antes, eles odiavam o bem, amavam o mal, exploravam o povo simples e tinham preconceito com as pessoas, até mesmo caçando conforme o interesse próprio, como se esses fossem presas a serem abatidas. O profeta Miqueias descreve que os governantes e os líderes de Israel, eles despojavam aquilo que os pobres tinham, o seu dinheiro, as suas propriedades, tudo isso visando um alto enriquecimento, ao invés de agirem como pastores cuidadosos de seus rebanhos. Eles agiam com o povo como se tudo isso fosse para o benefício próprio. Tanto que fala que comeis a carne, esmiuçai os ossos, cortai-os e cozinhai-os como se fosse carne de panela, é porque eles não preservavam a justiça dos justos e nem punia a maldade dos maus. Eles não vigiavam o agir com o rico, nem a forma com que agiam com o pobre. Tudo isso era feito de forma diferenciada. Um não se equiparava ao outro. Não havia equidade. O mesmo tipo de tratamento de um era dado ao outro. E o capítulo continua dizendo: Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se erguerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta
de Deus. Eu, porém, estou cheio do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Aqui o texto aponta os motivos que fizeram com que o profeta Miqueias proclamasse o julgamento do Senhor sobre os falsos profetas, sobre o povo israelita, que foi o fato deles ensinarem doutrinas contrárias à lei do Senhor, que foi entregue a Moisés, e além do mais, a perverterem. Ou seja, os falsos profetas, eles desviaram o cumprimento de suas atividades frente ao povo. Em vez deles advertirem aos israelitas sobre o julgamento iminente do Senhor por causa dos pecados que estavam cometendo, de sua rebelião contra Deus, os profetas os faziam errar ainda mais, levando o povo a cometerem erros morais e espirituais. Tudo isso pela ganância dos benefícios e pagamentos que recebiam dos governantes da época, uma vez que os governantes eram a boca de Deus para o povo, para o governante, e era a boca dos governantes do povo para Deus. Eles trabalhavam para o Estado, então eles pervertiam os profetas para que esses agiam segundo os interesses do governante e não segundo os interesses realmente que foram fixados por Deus. Suas profecias e ensinamentos eram regidos pelo ouro, pela prata e outros tipos de bem que recebia. Não havia comprometimento genuíno com a mensagem do Senhor Deus. Eles agiam contrário ao comportamento praticado pelo profeta Miqueias, que respeitava, agia em submissão às ordens do Senhor, sem se importar consigo mesmo. Por isso que fala que Deus punirá esses profetas, a ponto de eles terem que cobrir o bigode com as mãos, porque o bigode era considerado uma palavra de honra. Se você desse um fio do bigode, significava que ele estava assinando, ele estava assumindo a palavra que ele deu. E assim, ao invés deles assumirem aquilo que eles ensinavam, pelo contrário, eles tampavam para não terem que arcar com aquilo que eles falavam. Uma submissão que não era a Deus, uma submissão que era apenas dada aos governantes. Então, Miqueias expunha aqui o pecado do povo, fruto do seu mau comportamento, que era contrário aos ensinamentos do Senhor. E continua o capítulo. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefe da casa de Israel, que abominais o juízo e pervertei tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue, a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão a sentença por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não há o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruína, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Aqui, o capítulo 3, ele encerra com o profeta Miqueias tomado pelo Espírito do Senhor, profetizando aos chefes e aos governantes de Israel, ou seja, aos líderes políticos da nação, que Deus via que ao invés deles protegerem e proverem
justiça ao povo sob o seu governo, eles agiam com mais perversidade sobre eles. E a justiça que exerciam, essa era parcial, observando o prestígio de quem clamava por ela. Se fosse um rico, a justiça agia em seu favor. Se fosse um pobre, a justiça não se empenhava em lhe dar o seu direito. A justiça que exerciam, ela observava o prestígio daquele que a clamava, o que fazia com que o senso de justiça fosse distorcido entre o povo. Essa era usada para explorar e lucrar com o sofrimento alheio, e não por respeito à lei de Deus, entregue a Moisés e aos israelitas. Essa negligência aos ensinamentos morais da aliança, firmado entre Deus e o povo israelita, esse desdém dos líderes ao ensinamento do Senhor, seria o motivo pelo qual Sião seria devastada, assolada, o motivo pelo qual Jerusalém se tornaria em montões de ruína e o monte do templo seria abandonado, a ponto de ser encoberto pelo mato, porque não haveria mais quem ali fosse para prestar louvores a Deus. O capítulo 3, que fala ameaças contra os chefes, os sacerdotes e os falsos profetas, é uma advertência de que Deus não aceita e Deus não faz vistas grossas àquelas pessoas que deveriam ensinar o bem ao povo, à pessoa simples. Mas antes, elas são coniventes com o pecado e elas abandonam a sua tarefa de ensinar ao povo a andar com retidão na presença do Senhor. É uma liderança fraca, tanto na sua posição como líder, quanto na sua posição de pessoa que deve estar em contato com Deus, porque elas praticamente anularam o contato com Deus, elas negligenciaram todo o fato deles terem de buscar a Deus. Eles buscavam e visavam apenas os seus interesses, apenas abastecer os seus deleites, os seus bolsos, enquanto o povo se perdia. Perdia-se porque não entendia aquilo que era correto fazer. Essa é a mensagem de Miqueias 3. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Se possível, faça inscrição no meu canal, Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Que o Senhor te abençoe.